Olá! Será que meu filho tem refluxo? Essa também é uma dúvida comum lá no consultório. Doutora, meu filho tá golfando muito, né? Ele tá toda mamada, ele bota pra fora. É uma dúvida comum também das mamães e dos papais. E na verdade, praticamente todo bebê tem refluxo. Porque isso é algo fisiológico, faz parte da fisiologia gastrointestinal do bebê. Os bebezinhos, eles não nascem com o sistema digestório, o trato gastrointestinal totalmente pronto. Tem algumas coisas, algumas questões aí para serem modificadas ao longo do tempo. Por isso que o bebê tem cólica, por isso que o bebê tem refluxo, por isso que o bebê arrota muito até no 3º mês de vida. E esse refluxo faz parte, né, dessa imaturidade ainda do trato gastrointestinal. Mas o que vem a ser isso? O refluxo significa refluir. É o retorno do leitinho que ele mamou, tanto de fórmula quanto o leitinho do peitinho da mamãe. Ele retorna do estômago para o esôfago e daí para a boca. Pode vir só até o esôfago, às vezes você ouve só aquele barulhinho, ou pode vir realmente em forma de golfada ou de vômito saindo pela boca e às vezes até pelo nariz. Por que isso acontece? Bem, isso acontece porque existe uma estrutura chamada esfíncter esofagiano inferior, que está entre o esôfago e o estômago, que é um músculozinho, como se fosse um músculozinho, uma válvula muscular, que ela deve fechar quando o alimento passa para o estômago, né, e abrir quando o alimento sai do estômago, ele está pronto ali para receber o alimentozinho que vem do esôfago até o estômago. Só que nos bebezinhos, quanto mais novinhos, recém-nascidos, né, os mais novinhos mesmo, ele não está totalmente fechado. Essa musculatura ela não é firme o suficiente para abrir e fechar com eficácia. Então, como eu falei, praticamente todos os bebês têm essa imaturidade do esfíncter esofagiano inferior e vai acontecer algum grau de refluxo. O leitinho vai descer e alguma quantidade desse leitinho vai subir. Alguns bebês não golfam nunca, ele não chega até a boca. Outros bebês golfam bastante e outros bebês vomitam e tem vários sintomas associados a isso. Então, quando é que eu devo me preocupar? A gente já faz uma medida protetora, digamos assim, que é deixar o bebezinho, né, mais ereto depois de mamar. Sempre que mama, a gente coloca ele pelo menos uns 10 minutinhos, 15 minutinhos mais ereto, justamente para facilitar essa descida, essa passagem pelo esfíncter esofagiano inferior. E o que vai diferenciar o tal do refluxo fisiológico que eu falei, que faz parte do bebê, do refluxo patológico, é a sintomatologia, o sintoma que esse bebê vai ter com relação a isso. Isso é que diferencia. É algo que eu preciso tratar com medicamento ou é algo que eu só vou esperar isso amadurecer? Quando é um refluxo fisiológico, esse bebê ele não tem sintomas associados. Ele golfa, pode vomitar a alma lá o dia inteiro, mas é um bebê que a gente chama vomitador ou golfador feliz. É um nome engraçado, porque ele vomita e tá lá. Bota pra fora e tá lá. Dorme, mama, brinca, ganha peso, cresce, se desenvolve como se nada estivesse acontecendo. Este é um bebê que tem um refluxo fisiológico, não precisa de tratamento medicamentoso nenhum. Só as medidas posturais que a gente fala, que justamente deixar o bebezinho mais elevado, depois que mama, e sempre que colocá-lo para dormir ou numa superfície deitadinho, sempre com uma inclinação de mais ou menos 30 graus do seu tronco e cabeça para que esse leite continue a descer e dificulte mais esse retorno. Também evitar ficar apertando a barriga do bebê, não colocar roupas que apertem a barriga com elástico, não ficar chacoalhando o bebê no colo também. Então são medidas mais comportamentais aí, de postura também, que auxiliam nesse processo. E normalmente o bebezinho, quando começa a se sentar por volta dos 6 meses e meio, coincide também com a introdução alimentar. Então juntou a postura do próprio bebê mais ereta, sentada, com a introdução de alimento sólido. Isso ajuda muito na maturação aí desse esfíncter e isso naturalmente com o tempo vai melhorando, espontaneamente o bebê fica bem.
No caso do refluxo patológico, ele tem essas manifestações de golfar ou vomitar, ou sair uma grande quantidade, ou mesmo às vezes é um refluxo patológico oculto, você não tem nem o golfo, o vômito, mas você tem sintoma. Então, a base para você distinguir os dois é justamente a sintomatologia. Ele vai ficar um bebê extremamente irritado, é um bebê que tem dificuldade para dormir, que chora muito, é um bebê que você vê, ele tá com fome, ele tenta pegar o peito da mãe ou a mamadeira, começa a se alimentar e você vê que aquele conteúdo cai no estômago e ele começa a choramingar, colocar geralmente o pescoço para trás, porque há um queimor, há uma sensação de queimação, uma azia nesse bebê, porque este conteúdo que foi para o estômago, ele acaba voltando para o esôfago, levando ácidos, né, do estômago para esse lugar que não é para ter ácido, que é o esôfago, e faz o quê? Uma esofagite, a esofagite de refluxo. Ele corrói essa mucosa, inflama essa mucosa e toda vez que o leitinho cai ali, o bebê sente dor, sente muita dor. Então você vai perceber que é um bebê que às vezes não ganha peso direito, ele dorme muito mal, ele tá sempre irritado, choroso, ele às vezes assume uma postura, até no berço, dormindo em alguma superfície, você vê que ele assume sempre uma postura de hiperextensão do pescoço, ele se estica para colocar o pescoço para trás, como a gente faz às vezes quando tá com azia mesmo, a gente quer, né? A gente quer arrotar, quer se livrar daquele conteúdo que está fazendo mal. Então, essa sintomatologia justifica um tratamento sintomatológico, né? A gente não consegue ir lá no esfíncterzinho e resolver o problema, mas a gente consegue aliviar um pouco os sintomas com algumas medicações e enquanto esse processo ele não se desenvolve, ele não se desenrola naturalmente também, da mesma forma do fisiológico, no patológico, por volta do 6º mês, quando o bebê começa a sentar, começa a se alimentar com alimentos sólidos, tende a melhorar também nesse mesmo período e a gente vai monitorando e tratando os sintomas, às vezes precisa associar 2 ou 3 medicações, mas a gente consegue controlar, deixar esse bebê um pouco melhor, aí, pelo menos com menos dor, para se desenvolver de forma aí, mais tranquila. Tá bom? Essa é a diferença entre os dois refluxos e aí você, se tiver alguma dúvida, sempre consultar seu pediatra para que ele lhe oriente o melhor tratamento possível. Bom, beijo e até a próxima.